Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, continuando aqui nossa 10ª aula de Introdução ao Antigo Testamento 1, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Hoje a gente está trabalhando sobre Esdras, Neemias e Esther. Então, irmã Sônia, tenha bondade, né? Nós falamos sobre Esdras, estamos falando agora sobre o templo. Leia para nós, por gentileza. Inclusive, é a continuação do slide, né? A gente estava falando sobre essas 3 fases que o povo de Deus fez, que foi voltar com Zorobabel em 537 a.C., foi a primeira onda, e aqui eles começam a reconstrução do templo, e depois de uma pausa durante 20 anos eles concluem. A segunda onda vem Esdras, em 457, ou seja, 80 anos depois. E depois vem Neemias, né, por último, e ali reconstrói as muralhas, tá bom? Então, leia agora para nós a primeira onda, por gentileza, minha irmã. A primeira onda, o templo físico restaurado. Sob Zorobabel, a base da adoração judaica foi fisicamente restabelecida após quase 2 décadas de oposição. O vazio sagrado, segundo o Talmud, a Arca da Aliança, o fogo sagrado, o Shekinah, glória visível, o Espírito Santo, o Urim e Tumim. Joia. Aí, tá bom. O substituto. No Santo dos Santos, no lugar da arca, descansava apenas uma grande pedra bruta, um templo à espera de uma glória futura. Então, agora aqui, fazendo uma menção, só explicando um pouco para vocês, né? Nessa primeira onda, sob a liderança de Zorobabel, acontece o que a gente, inclusive, acabou de ler lá no profeta Zacarias. Zorobabel lança a pedra, né, do fundamento, e ele não desanima. Vem o profeta Ageu, vem o profeta Zacarias, continua incentivando o povo a seguir o exemplo de Zorobabel, e Zorobabel é aquele que coloca a última pedra, e o templo está reerguido, a obra está acabada. Então, aqui, nesse momento, segundo, né, algumas tradições judaicas, esse templo ele teve essas dimensões, mas as características desse segundo templo, principalmente as partes internas, não eram tão suntuosas como foram nos dias do passado. Lembra do tabernáculo? O tabernáculo era uma construção mais simples, era uma obra mais rústica. O templo de Salomão era muito glorioso, revestido de ouro, as paredes, o chão, os assoalhos, tinha muito ouro, tinha muita prata, bronze, principalmente ouro. O que acontece? Na segunda reconstrução do templo, já não aconteceu a mesma coisa. Então, só para vocês terem uma ideia, olha o que está escrito aqui no Ellison, na página 156, ele diz: como pode ser esse templo comparado com o de Salomão? O texto não registra em relação a ele os detalhes que foram dados para o templo de Salomão, como está em 1 Reis 6 e 2 Crônicas 3. Mas dá as dimensões básicas. Ele tinha 27 metros de largura, 27 metros de altura e 45 metros de comprimento, e 3 pavimentos. Era um terço maior do que o de Salomão, embora fosse mais simples e menos suntuoso. Tinha um mobiliário muito mais limitado. As peças assemelhavam-se às do tabernáculo de Moisés, mas não no número de peças do templo de Salomão. Por exemplo, havia um castiçal em vez de 10. No templo de Salomão tinham 10 castiçais, agora tinha um só. O Talmud registra 5 coisas do templo de Salomão que não se encontra no de Zorobabel. E aí são essas 5 coisas aqui, que é a Arca da Aliança, o fogo sagrado, o Shekinah, que é a glória visível,
o Espírito Santo e Urim e Tumim. Ou seja, quando os mais velhos foram deportados lá da Média e da Pérsia, voltaram agora, né, foram deportados não, voltaram para Jerusalém, mas quando eles foram levados cativos, eles conheciam o Templo de Salomão. Quando eles voltaram, como está lá nos livros de Esdras e Neemias, e viram a reconstrução desse templo, e viram que ele era menos suntuoso, menos caprichoso, eles ficavam tristes. Porque, pensa, né? Um dia, essa era a casa de Deus, que Deus deu para Davi e principalmente para Salomão edificar. Era a glória de Deus sobre todas as nações. Era onde a presença de Deus era derramado. Quem orasse em direção ao templo era abençoado. Ou seja, a Shekinah, quando a gente vê aqui a glória visível, lembra que quando Salomão realmente faz a oração consagrando o templo, a glória do Senhor vem sobre todos? Então, o que acontece? Quando eles fizeram esse segundo templo, não houve o mesmo acontecimento. A Arca da Aliança também tinha sido perdida, não voltou mais. Aquela presença poderosa do Espírito Santo já não era mais igual. E aquela clareza, ou os objetos de Urim e Tumim, onde os sumos sacerdotes consultavam a Deus, já não tinha mais. Ou seja, parecia um vazio do sagrado. Mas lembra que os profetas disseram que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira? Porque o que Deus estava querendo ensinar para esse povo aqui? Que no começo, lá atrás com Salomão, Deus fez questão de ensiná-los. E deu sinais maravilhosos para eles, mas eles se perderam. E eles se perderam, inclusive, com a prosperidade do templo e com a prosperidade da nação. Deus abateu esse povo, destruiu o templo, destruiu os palácios, destruiu a linhagem, destruiu os sacerdotes, e agora ensinou eles a adorar a Deus da forma correta onde? Lá na Babilônia. Lá na Babilônia eles restauram o verdadeiro altar, sem templo, sem sacrifício, sem praticamente nada do que eles tinham. E agora eles regressam. E Deus dá a eles a chance para que eles agora reconstruam a casa de Deus. Mas percebam, por que Deus deixou essa segunda casa sem aquela glória do passado? Porque agora o que Deus estava querendo perpetuar para eles é o seguinte: lembrem-se da Babilônia. Lembrem-se do que vocês se tornaram lá na Babilônia. Lembrem da minha glória sobre todo o meu povo lá na Babilônia. Em outras palavras, tinha esse vazio dos símbolos dos sagrados, mas agora tinha um significado muito mais poderoso na história dessa nação. Até porque agora eles estavam prontos para o grande advento que viria, que é Jesus Cristo. Então Deus tem hora que ele faz umas coisas na nossa vida que a gente não entende muito bem, mas ele sabe a hora de reescrever a história e o melhor dele é o melhor para nós, né? Mesmo que a gente não ache. Lembra do que está escrito em Romanos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem um plano. Mesmo quando os nossos olhos, né, não veem aquela suntuosidade do templo, mas o mais importante é a glória dele que nos acompanha, né? Então, a irmã leu os substitutos? Leu, né? Meu. Pastor, esse fogo sagrado era o quê? Esse fogo tinha... Esse fogo sagrado a gente pode ver que é o mesmo fogo que acompanhou lá no tabernáculo. Lembra que Deus foi quem acendeu o fogo lá no tabernáculo? E o fogo era o fogo sagrado? Até mesmo quando os filhos de Arão quiseram apresentar fogo estranho diante de Deus. Sim. Entendeu? Então aqui, minha irmã, imagine a seguinte cena. Eles montaram o templo. Está tudo pronto. E eles oram consagrando a Deus. Não vem nuvem de glória. Não vem fogo do altar. Não parece que Deus se esqueceu? E aqui, por exemplo, onde estava, né, a arca, foi colocada uma grande pedra. Parece que Deus tinha se esquecido deles, né? Mas eu pergunto,
Ao ler as histórias de Esdras, Neemias, Zorobabel, Esté, Deus se esqueceu deles? Não. Não. Quando nós vemos os profetas Zacarias e Ageu, Deus esqueceu deles? Não. Quando a gente lê o profeta Malaquias, Deus esqueceu deles? Não. Então é interessante, né? Vamos pegar um exemplo aqui bem prático, irmãos. Nós estamos a quase 2000 anos de distância da igreja primitiva. Muitas coisas que eles fizeram, muitas vezes a gente não vê e não faz hoje. Mas Deus se esqueceu de nós? Não. Somos fruto daquela igreja, da igreja apostólica. Né? Então é importante a gente saber disso. A gente tem que voltar a viver aqueles princípios no nosso contexto, da nossa forma, né? E que jamais falte sobre nós a presença de Deus, né? Tá bom? Não é que o Espírito Santo não estava sobre eles, mas não estava daquela forma como foi com Salomão, como foi com Davi, como foi com, né, os sacerdotes. É isso. Mas pode ver que os homens de Deus aqui e as mulheres de Deus foram piedosos, tá? Aqui a controvérsia samaritana, leia para nós, minha irmã Sônia, por gentileza. Por que os construtores em Esdras 4 recusaram a ajuda voluntária dos vizinhos? A resposta define a fronteira entre a preservação divina e a assimilação fatal. Dá uma pausa aqui. No primeiro módulo, irmã, eu já tinha explicado, né, para vocês que eles não aceitam a ajuda dos samaritanos porque, de fato, eles queriam se manter ainda como eles tinham aprendido lá na Babilônia, serem consagrados apenas a Deus. Então, na realidade, não foi aquele exclusivismo tolo, mas é o da preservação. Quer ver um exemplo, irmãs? Hoje nós poderíamos fazer um culto ecumênico nas nossas igrejas. Chamarmos outras religiões para mostrar que a gente está, né, tendo uma boa relação com eles. Eu digo, estaria certo isso? Na nossa perspectiva, não. Ué, nós queremos mal aos outros, nós desejamos coisas ruins às outras religiões? De forma alguma. Respeitamos os credos, as práticas, mas nós não compactuamos. Porque, segundo o nosso entendimento, tudo que fazemos é para Deus, para a glória de Jesus. Então, não tem como chamar, por exemplo, um pai de santo para poder ministrar na nossa igreja, porque por mais que eles dizem serem seguidores de Jesus, eles têm ali práticas que vão contra a palavra de Jesus, que nós vemos que estão erradas. Para nós está errado, para eles está certo. Então, por isso que nós respeitamos, mas nós não nos misturamos. Mas devemos ter uma relação saudável com qualquer religião, claro, e o respeito, claro, mas uma coisa é a nossa prática dentro dos nossos arraiais. Esse exclusivismo não é que somos melhores, mas já que entendemos que fomos iluminados pela verdade e seguimos apenas a verdade, que são as Escrituras, nós sabemos que muitos desses religiosos estão na ignorância. Quando eles, por exemplo, invocam espíritos achando que são espíritos de luz. As Escrituras mostram que são espíritos enganadores. E outros que, mesmo dizendo-se cristãos, fazem orações a santos. Ora, para nós isso é muito perigoso e errado, porque a Bíblia vai mostrar que atrás de cada ídolo existem espíritos enganadores. Ora, então a gente não compactua, porque cremos que Deus nos iluminou. Nosso entendimento segue a palavra de Deus. Então, esse exclusivismo, ele é por pura preservação, para que a gente continue fazendo aquilo que recebemos dos nossos antepassados e deixemos uma outra geração também assim, tá bom? Então, a ameaça eclética, pode ler para nós, irmã Sônia, por gentileza? A religião dos samaritanos era uma mistura perigosa de deuses locais e tradições pagãs. Lembrando, né, a última aula, quando ao cativeiro samaritano, eles são deportados para regiões da Babilônia, babilônicos vão para lá, e o pouquinho de judeu faz uma mistureba, e eles criam agora lá em Samaria um novo templo, com novas práticas, com novos sacerdotes. Só para vocês terem uma ideia, no templo dos samaritanos, eles só seguiam os 5 livros de Moisés.
E os profetas, e Samuel, e os reis, e tantos outros textos, não tinha nada disso. Ou seja, percebam, irmãos, imaginem hoje nós seguimos Jesus Cristo só com o evangelho, os 4 evangelhos. Tudo bem, é uma bênção ter os 4 evangelhos. Mas e aonde entra Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, de Pedro, Hebreus, Tiago, Apocalipse? Se nós não tivéssemos essas outras porções, o que a gente se torna? A gente pode se tornar muita coisa esquisita. Então, por isso que os samaritanos, eles achavam que, inclusive quando a mulher samaritana fala com Jesus, ela dialoga sobre isso. Vocês dizem, né, que o Messias virá dos judeus. Nós dizemos que virá daqui. Mas quem está certo, quem está errado? Jesus dá a resposta para ela. Não, a salvação vem dos judeus. Meus irmãos, olha só, guardem essa máxima. O amor da nossa vida é judeu. O nome dele é Jesus. Pastor, mas todo judeu é igual a Jesus? Não, claro que não. Poxa, houve todo tipo de judeu na história da humanidade. Mas uma coisa é fato. A nossa fé cristã é baseada no judaísmo. E o nosso Salvador, o nosso Senhor, o amor da nossa vida, o amor da nossa alma é um judeu. Ponto. Isso significa que todo judeu segue ele? Claro que não. Nós seguimos Jesus. Ele é o nosso Salvador. Mas Deus escolheu um povo, meu irmão. Deus escolheu uma nação, né? Então, o samaritano, ele era uma ameaça, porque eles eram uma mistura e de práticas, crenças, crendices. Literalmente, geralmente nós, quando classificamos, né, uma igreja que tem ensinos errados, ou nós falamos que é uma seita, ou que é uma heresia, ou que é uma igreja doente, né? Os samaritanos eram esses judeus literalmente doentes, na sua espirituosidade e na maneira, eles não queriam aprender com os irmãos de Jerusalém. Eles sentiam que não, nós não precisamos dele. Então havia essa rixa, irmãos. Por isso que Jesus, nos seus dias, deixou as coisas bem claras. Mas, ao mesmo tempo, ele também ensinou, a gente tem que amar o samaritano. Porque eles são nossos parentes, tá bom? O risco, irmã, leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Aceitar a ajuda implicaria compartilhar a liderança no altar, corrompendo o fundamento religioso. Eu acabo de dizer, né? Se eles se misturam, aí tudo acaba, né? E o último bloco aqui, por gentileza. O resultado: uma ruptura cultural e hostilidade implacável que perdurou por séculos. Sambalá e Tobias, que eram aqueles inimigos, e alguns árabes, né? Não necessariamente árabes, mas povos descendentes dos árabes, que são descritos lá no livro de Neemias, eles estavam aqui também, faziam parte dessa turma, que eram os samaritanos. Então, na realidade, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque senão a gente cria uma religião sincrética. O que é o sincretismo? É uma mistura. Isso é muito perigoso. O neopentecostal gosta muito disso, pode ver. Tem sabonetinho ungido, são sal, oração no sal, a oração não sei o quê, a roupa branca. Mas isso é um perigo. E é errado, nós não precisamos nada de novo, né? Tá bom? Nós precisamos somente adorar a Deus de forma genuína, como deixou as Escrituras. Como o saudoso e amado pastor Ernesto Tonini, meu professor, dizia, é a velha Bíblia, é a velha oração, é a velha doutrina, ou seja, não tem nada de novo. É a velha cruz, né? A gente não precisa nada de novo, tá bom? Irmã Miriam, você consegue ler? Tá muito pequeno. Não, tá, abriu bem aqui agora. Então tá. A segunda onda, para ler a segunda onda, né? Isso. A segunda onda, a cirurgia moral de Esdras. 80 anos após Zorobabel, a nação enfrentava a estagnação espiritual. E Esdras chega não com tijolos, mas com a precisão cortante da palavra. Olha só, meus irmãos, guardem isso. Olha que interessante aqui, voltando um pouquinho. Vem a primeira onda em 537 a.C., vem a segunda onda com Esdras aqui, 80 anos depois.
Mas aqui já foi difícil, porque o templo ficou parado na sua construção durante 20 anos, 15 anos exatamente, e os últimos 5 construindo. Então perceba, o povo desanimava muito. Lembra que na última aula falamos muito sobre isso, muita letargia. E vem Esdras agora e fala assim, gente, espera lá, alto lá, nós temos tudo, nós temos o templo, nós temos as lições de Deus, a misericórdia de Deus, nós temos os mandamentos. E vem Esdras assim e começa então a ensinar a Bíblia, e é aqui com Esdras que nasce Crônicas, que a gente estudou na última aula, ou seja, mostrando a importância do templo, a importância do sacerdócio, a importância da linhagem de Davi, mostrando, olha, com Jeremias vocês aprenderam o que era castigo, agora Deus está nos ensinando o que é restauração, vamos abrir os olhos. E aí o povo de Deus aqui com Esdras é grandemente animado. Tá bom, meus irmãos? Tá? Então é isso, a segunda onda é isso. Então, leia aqui para nós a jornada, irmã Miriam, por gentileza. A jornada épica. Esdras 7, versículo 8. A caravana de 50.000 exilados. A distância de 1.448 quilômetros. A duração foi 4 meses inteiros. Escolta, nenhuma proteção militar, segundo a boa mão do seu Deus. Perceba, vocês vão lembrar que aqui ele trouxe muitas riquezas que estava no império, que era do templo, e mesmo assim, o que ele disse para o rei, o imperador? Não precisamos de escolta, porque se Deus realmente está nos levando, a boa mão dele vai nos dar êxito. Aqui não foi orgulho, viu, irmãos? Foi fé pela fé. E aqui Deus deu graça. Então, eles retornam nessa caravana com 50.000 exilados, aproximadamente, tá bom? E depois, a crise interna, Esdras 9:10. Leia para nós, minha irmã. A crise interna, Esdras 9:10. A descoberta chocante de casamentos mistos. 113 ofensores catalogados. Ação, divórcio radical para cortar laços com a idolatria. Motivo, evitar a extinção espiritual de Israel, ecoando Malaquias. Ou seja, assim como Malaquias tinha ensinado e profetizado, cuidado, porque senão vocês podem estar entregando o resto para Deus. Então vamos arrumar a casa. Vocês fizeram casamentos com outras nações, pelo amor de Deus, para tudo. Ou seja, aqui ele faz uma retomada, assim como Neemias, alguns anos depois também. Perceba, irmãos, a história se repete o tempo todo. Né? Muitas vezes o povo está desanimado, aí há um avivamento, aí Deus abençoa, e aí o povo acomoda. Essa é a história do povo de Deus em todo o Velho Testamento. Deus abençoa, eles conquistam, depois o povo acomoda. E assim a gente tem que sempre estar pensando, será que eu estou vivendo um período de comodidade? Entendeu? A terceira onda, os muros de Neemias. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Com o templo reconstruído e a lei ensinada, faltava o último elemento: soberania territorial e proteção contra o secularismo. O instrumento improvável. Deus comissiona um leigo, influente e pragmático, copeiro do rei persa Artaxerxes I. Continua. Pode continuar. A velocidade do milagre. Construção concluída em vertiginosos 52 dias, superando enorme oposição. O verdadeiro propósito, mais que defesa militar, as portas funcionavam como uma barreira cultural, bloqueando o comércio pagão no sábado. Joia. Então, aqui, só para vocês terem uma noção, minhas irmãs, aqui quando a gente olha, né, tudo isso com cada um deles, né, principalmente agora com Neemias, né? Neemias, ele é usado por Deus para reconstruir a muralha. Eu pretendo uma hora também pôr no meu podcast, mas eu prego uma série de mensagens sobre Neemias. Uma série de mensagens sobre Neemias. E, irmãos, Neemias foi genial.
podem ver o que ele era, irmãos. Ele era um copeiro do rei. Ele fazia parte desse time principal do palácio, do império. Só para vocês terem uma ideia, aquele episódio que mostra que ele está triste, logo no início do seu livro de Neemias, quando ele tem informação que os muros de Jerusalém e as portas continuam ainda em ruínas, e ele vai jejuar e vai orar, e o rei pergunta, por que você está triste? Ali ele poderia ter morrido, sabia? Porque, historicamente, diante de um imperador, você não poderia ser apresentado com tristeza. Imagina você servindo algo para o imperador com um semblante de derrota. Qual é a impressão que deixa ao império? Que o imperador não está cuidando bem nem dos seus. Então, geralmente, um copeiro, por exemplo, triste, um copeiro abatido, um padeiro, se fossem servir ali de forma meia, né, cabisbaixa, já era um motivo para ele ter morrido. Mas ele não estava assim como uma represária ao rei ou ao imperador. Ele estava assim porque o coração dele estava quebrado. E ali, quando ele pede também, olha só que outra coisa, hein? Quando ele pede, deixa-me ir ajudar o meu povo, ali também ele poderia ter morrido também. Porque o que acontece? Vocês vão se lembrar pelos filmes. Um copeiro, um camareiro, um soldado, aquele que carrega, né, as armas do rei, eles fazem parte da comitiva do rei o tempo todo, o cozinheiro, e eles ouvem informações. Então, uma das melhores maneiras na antiguidade de você se tornar um espião, ou quem sabe ser um mensageiro espião a outros reinos, era o quê? Passar as informações. Porque muitas vezes você está ali entregando a comida para o rei, dando a bebida para o rei, e está ouvindo o rei conversar com o general. Então, na hora que alguém do palácio, principalmente os serviçais ali, eunucos, etc. e tal, pedissem para ir embora, era sinônimo de morte. Porque os segredos da corte iam ser espalhados. Mas a gente vê em Neemias uma pessoa assim, de uma fé muito grande. Ele estava triste não por causa do imperador, mas por causa do seu coração e do seu povo, e ele pede algo, e é por essa razão que ele ora e jejua, porque ele sabia que podia morrer. Mas Deus o preserva, Deus o atende, e ele se torna esse instrumento improvável. Né? Coisa linda, né? E deixa eu mostrar aqui para vocês também esse outro slide, olha só que legal. Esse outro slide, como eu tinha mencionado no primeiro bloco, tem a primeira onda, a segunda onda, essa terceira onda que nós estamos trabalhando e uma quarta onda. O que foi essa quarta onda? Deixa eu ler aqui para vocês. Ó. Neemias, missão, retorno final da corte persa para aplicar severas reformas sociais e morais. Ele está lá cuidando, reergue as muralhas em 444 a.C., vai fazer um trabalho no Império Persa, e depois ele regressa. E ali ele limpa de novo a casa dos judeus, porque os judeus, nesses dias, tinham praticado alguns atos ilícitos, e ele vai lá e arruma a casa, tá bom? E aqui, meus irmãos, talvez vocês pensem também mais uma coisa aqui, reerguer essas muralhas. Aqui é um desenho bem pequeno, tá, meus irmãos? Não era assim, né? Nas aulas de geografia a gente mostra vários mapas de como eram. As muralhas, não eram todas as muralhas de Jerusalém que foram destruídas, tá? Só para vocês saberem, tá bom? Como que era então, pastor? É bem simples. Jerusalém estava ao redor de muralhas. Essas muralhas começaram a ser construídas pelos jebuseus. Davi conquista, depois amplia, faz portões e faz torres. Então, quando Nabucodonosor destrói as muralhas, depois entra lá, destrói os palácios e o templo, ele não precisou destruir todas as muralhas, tá, meus irmãos? Bastava você destruir os acessos principais. Então, você destruía as partes principais e as torres principais. E eram essas partes principais, essas torres principais, que se mantiveram durante todo esse período ainda caídas. Mesmo quando eles fazem aqui o templo com Esdras, essas partes estavam abertas. Logo, o templo está vulnerável. Mas lembra que
os profetas também diziam que Deus seria uma muralha de fogo ao redor deles? Inclusive, até uma pregação sobre isso, que o Senhor ele seria a muralha de fogo ao redor. Ele quis, durante várias décadas, mostrar o seguinte: a minha glória, da minha casa, do meu povo, do meu templo, sou eu que sustento. Eu não preciso de muralhas, eu não preciso de torres. E por várias décadas, pelo menos, até os dias de Neemias, quase 100 anos, entre 80 e 100 anos, eles ficaram sem essas muralhas aqui. Mas aí chegou o período do quê? De se reconstruir. É como se Deus estivesse dizendo: eu já mostrei para todos os povos, de todas as nações, que eu sou uma muralha ao redor, uma muralha de fogo ao redor da minha casa. Mas aí passaram-se essas décadas, aí vem Deus com Neemias e permite agora, é como se Deus estivesse dizendo: tá bom, eu já provei para vocês, que eu protejo várias gerações, mas agora eu quero que vocês cuidem da sua casa. E eles vão lá e restabelecem as muralhas novamente, e as torres. E fazem isso em 52 dias. E aqui foi mais um milagre. Irmãos, guardem isso, tá? Assim como houve um milagre maravilhoso abrindo o Mar Vermelho, aqui com Neemias também foi um milagre maravilhoso. Por quê? Porque era quase que impossível, com toda a oposição, eles fazerem isso. Mas Deus foi com eles, porque eles estavam com uma espada numa mão e com uma colher de pedreiro na outra, mas Deus sobre eles, protegendo e sendo com eles o tempo todo. E como Neemias disse: eu tenho um grande trabalho para fazer, então eu não posso parar. E ele fez esse trabalho. Quem ele era? Um copeiro. Se Deus usou um copeiro, Deus pode usar qualquer um de nós, amém? Amém. Continuemos aqui. Engrenagem profética. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, minhas irmãs? Então, Beatriz, leia para nós. Vamos tentar concluir agora. É Deus que consola, né, Neemias? O Deus que Deus consola. quem consola, é Deus quem fortalece, ampara. E é assim conosco, não é, Miriam? Sim, com certeza. Então, por gentileza, Beatriz. A engrenagem profética da história. As datas registradas nesses livros provam matematicamente o controle absoluto do Senhor sobre os impérios gentílicos e a linha do tempo redentivo. Então, percebam, né? Deus está na história, Deus está controlando a história, tá bom? Aí, ó, profecias passadas cumpridas. Pode ler para nós, filha. O tempo, a servidão de 70 anos decretada por Jeremias, terminou com precisão matemática. O agente, o rei Ciro, convocado pelo nome por Isaías, mais de 150 anos antes do seu nascimento. Ou seja, as profecias se cumpriram. O povo de Deus ficou cativo 70 anos por causa do pecado. E Deus tinha profetizado, usando Isaías, que ele ia levantar um ungido. E aconteceu, como Deus profetizou. Ou seja, o Senhor é o Senhor da história. E aqui vem as profecias futuras que iam começar a se iniciar. Quais são elas? Pode ler para nós, Bia, por favor. O relógio, o decreto de Artaxerxes para reconstruir muros. Mês de Nissan, Neemias 2. O destino, deu partida à contagem regressiva para as 70 semanas de Daniel, calculando a chegada exata do Messias. Ou seja, é aqui que nasce as 70 semanas de Daniel, no sentido de início, que elas vão se cumprir ali nos dias de Jesus, e aí nós estamos naquele parênteses, que é o parênteses da graça. E nós estamos aguardando a última semana, como aprendemos na matéria de escatologia. Ou pelo menos é assim que até o momento acreditamos, tá, meus irmãos? Como são coisas do futuro, tudo pode acontecer, tá bom? E aqui o triplé da identidade nacional. Pode ler para nós, Fia, por gentileza. Sem os muros, o templo seria saqueado. Sem a palavra, os muros protegeriam um casulo vazio. A saúde da nação exige os três: templo, Zorobabel, nossa comunhão, adoração exclusiva a Yahvé. A lei, Esdras, nossa bússola, pureza moral, obediência e arrependimento, e os muros, Neemias, nossa consagração, fronteiras éticas e separação do mundo.
E aqui nós vemos que Esdras e Neemias são essa pilastra que realmente fazem deles um remanescente do povo. Ou seja, eles colocam de volta a lei de Deus na casa de Deus, protegido pelas muralhas, para dar ali segurança a esse povo e a essa fé, tá bom? O clima cristológico à sombra do renovo. Pode ler, Fia, para a gente, por favor. A liderança é dividida. Zorobabel, governador real da linhagem de Davi, e Josué, sumo sacerdote, serviram como um laboratório vivo de liderança cooperativa no retorno. E a Ou profecia da... seja, né, a gente vê que, como eu mencionei, Zorobabel, que é da linhagem de Davi, e Josué, o sumo sacerdote. Eles seriam, né, um tipo de Cristo. Por isso que a profecia que nós lemos lá na abertura de Zacarias 6 tem a ver com eles. E o futuro da fusão, pode ler? Zacarias 6, 12, 13 decreta que o Messias vindouro, o renovo, edificará o templo definitivo. Ele será sacerdote no seu trono, a união perfeita jamais vista no Antigo Testamento. Jesus é o grande templo de Deus. Vamos explicar. Lembra que lá em Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e buscar a minha face, lembra o que o Senhor tinha dito a Salomão e aos demais líderes, se todos aqueles orarem em direção ao templo, o próprio Daniel orava várias vezes por dia em direção ao templo. Quem é o templo de Deus? O templo de Deus é Jesus. Pode ver que o próprio Jesus disse, esse templo será derrubado e reerguido em 3 dias, dando essa ideia de que quem vai a Jesus vai ao templo, porque na realidade o templo era só um tipo de Jesus. A glória de Deus está sobre Jesus. Ele personifica tanto essa questão do templo, tanto essa questão da linhagem de Davi, quanto de sumo sacerdócio. Podem ver que na morte de Jesus o véu se rasga. Ou seja, hoje todos nós que vamos a Jesus, nós adentramos no Santo dos Santos. Aquilo que era algo exclusivo ao sumo sacerdote, uma vez por ano, pelo sangue vertido na cruz, hoje nós temos acesso. E é por isso que o escritor de Hebreus vai dizer, entre com confiança, porque já está aberto. Basta a gente entrar de todo o coração, crendo na pessoa certa. Jesus é o templo, Jesus é a linhagem de Davi, Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, tá bom? Silêncio antes do Messias. Pode ler, Milan? Esdras e Neemias encerram os primeiros 1000 anos de história desde Moisés. O que se segue agora são 400 anos de espera silenciosa. A obra concluída, o remanescente voltou, o cano hebraico foi organizado, a liturgia e o culto estão estabelecidos. Ou seja, toda a literatura do Velho Testamento, começando com o Pentateuco, depois vindo, né, com os demais históricos, poéticos, sapienciais, os escritos, e agora o texto de Crônicas, junto com Esdras e Neemias e Ester, estão fechados. E Crônicas ainda, para fechar, era o último livro do Velho Testamento. Dando essa ideia, está tudo pronto para a vinda do Messias. O palco preparado. Pode ler para nós, Ian? A infraestrutura espiritual da nação repousa purificada, aguardando os tempos messiânicos e o choro de uma criança em Belém. O Antigo Testamento termina aqui. Exatamente. Então, olha que coisa linda, né? É óbvio que a gente não vai terminar aqui. Temos a introdução ao Antigo Testamento 2, que a gente vai trabalhar agora nos livros poéticos, né? Vamos trabalhar nos profetas menores, profetas maiores, mas todos eles estão aqui. E o Malaquias está por aqui também, um pouquinho antes, né? De Esdras e Neemias, ou foi ali contemporâneo a eles, tá bom? Tudo bem até aí? Joia? Então aqui nós falamos sobre Esdras e Neemias. Agora vamos para o livro de Esther. Alguma dúvida? Não! Não? Então vamos lá. Então agora vamos para o livro de Esdras, ou melhor, o livro de Esther.
Esther, minhas irmãs. Esther, esse livro também é maravilhoso, né? Então, pode ler para nós, irmã Sônia, por gentileza? O livro de Esther, A Providência nas Sombras. A contínua solicitude de Deus por seu povo na dispersão. 483 a 473 a.C. Ou seja, o livro de Esther é por volta disso. Podem ver que a gente falou há pouco sobre o final do cânon, ali por volta, né, como eu tinha mencionado para vocês, 430, 440 a.C., né? E agora nós temos, ó, deixa eu só mostrar mais uma vez, ó. Aqui, ó. Opa, só um segundo. Tá vendo? Aqui é o Neemias. E depois Neemias, como eu tinha mencionado para vocês também no outro slide, ele volta depois mais outro período, 400 e pouco. Nós estamos falando que o livro de Esther se dá aqui, exatamente aqui, ó, 483. Então, percebam, é bem próximo ali, né, desses acontecimentos aqui, ó. Deixa eu mostrar mais uma vez, ó. Aqui. Logo depois da construção do templo, por aqui é o livro de Esther. Só que ele não se dá em Jerusalém, né? Ele se dá lá na cidade de Sussã. A gente já vai ver. É lá no Império Medo-Persa. Tá bom? Então, mas a data é aqui, dos acontecimentos de Esther. Ou seja, Deus estava lá no Império Medo-Persa, fazendo uma obra linda e maravilhosa com o seu povo, e aqui as mensagens estavam chegando. Ou seja, pouquinho antes de Esdras, né? Lindo, não? Então, vamos continuar. Leia para nós, irmã, por gentileza, irmã Sônia. O grande paradoxo do exílio. Esther e Cantares de Salomão são os únicos livros bíblicos onde o nome de Deus não aparece. Por quê? A omissão do Criador não é um acidente histórico, é uma escolha literária genial para espelhar a realidade emocional da dispersão judaica. O sentimento de abandono profundo. Longe do templo, sob domínio gentílico, o Todo-Poderoso parecia silencioso. A ausência de seu nome não significa a ausência de sua mão. Deus operava de forma incógnita. Ou seja, esses dois livros não aparecem o nome de Deus. Pastor Rai. 2 livros sendo escritos para o povo de Deus, sendo para a glória de Deus. Não aparece o nome de Deus? Não. Mas isso não significa que Deus não esteja ali. Isso significa que Deus estava ensinando por meio dessa literatura que pode até não ter o nome de Deus ali. Mas o que importa é se Deus está entre eles. Deus não fica se arrazoando, querendo se demonstrar para todas as pessoas como se fossem os outros deuses de barro, de bronze, ou deuses da nossa mentalidade humana caída. Deus, ele não se explica, ele apenas narra fatos, e ele manifesta a sua glória. E bem-aventurados são aqueles que entendem o seu agir. E o livro de Esther é esse livro que, de uma forma curiosa e peculiar, não está o nome de Deus, mas Deus está o tempo todo ali, trabalhando de forma magnífica. Assim como Cantares, tá bom? O palco, ápice do poder persa. Pode ler para nós, irmã Beatriz, que a letra está bem pequenininha. O Império, estendendo-se da Índia à Europa, governado por um ariano caucásico pela primeira vez na história. Eu sei que essa palavra, só um minutinho, por gentileza, essa palavra ariana, a gente lembra dos nazistas, né? Mas o arianismo entre os nazistas foi uma distorção. Os verdadeiros arianos eram esse povo aqui, que na realidade era o governo
como se diz, essas são características de um governo legítimo, tá bom? O arianismo. E eram indo-europeus, tá bom? Pode ver que aqui eles governam da Índia à Europa. Então, pode falar para nós, irmã, agora? O segundo? Monarca Assuero-Xerxes, um rei absoluto em tempos de paz interna relativa, de 483 a 473 a.C., utilizando o aramaico como língua franca. Como língua franca, aqui leia-se língua comum, como hoje é o inglês. Então, o aramaico foi, além de tudo, o aramaico era a língua diplomática, tá bom, meus irmãos? Na antiguidade, os reis, imperadores, quando eles iam se comunicar com outra nação, eles se comunicavam em aramaico. Então, o aramaico era a língua diplomática. Mas agora, com Assuero e com Xerxes, o aramaico vira a língua franca, mundial, né, comum, tá bom? Pode ver que o nome Assuero e Xerxes é em persa e é em hebraico, tá? Então é a mesma pessoa, só que um é em persa e outro é em hebraico. Então em algumas bíblias tem hora que você vai ler Xerxes e outro você vai ver Assuero. E fala, mas são duas pessoas distintas? Não, não era, tá bom? A capital, por favor, filho. Susa, a residência real de Verão, a 400 quilômetros da Babilônia. Aqui, Suzã, o que acontece em Suzã exatamente? Aqui, irmãos, era uma residência de veraneio, tá? Os grandes imperadores da Babilônia e do Império Medo-Persa iam passar aqui, muitas vezes, férias de verão ou ficavam aqui durante um período trabalhando aqui nesse lugar. Lembram naquele episódio que a gente vai ver que um imperador vai pesquisar sobre as ordens do passado, porque será que realmente foi permitido a reconstrução do templo? Aonde estavam esses documentos? Estavam aqui, em Suzã. Então, muitas vezes, a sede do império, dependendo do imperador, muitos acervos ficavam numa região. Então, outro imperador não tinha acesso a essas informações. Então, por essa razão, inclusive aqui, quando se faz a pesquisa para ver se realmente o imperador anterior tinha permitido a construção do templo, os documentos estavam aqui na casa de veraneio. Então, tá bom? Ficava a 400 quilômetros da Babilônia. Não, pensem assim, irmãos. É longe, hein? 400 quilômetros aqui no Rio de Janeiro, daqui em Minas, né, irmão? Onde está a nossa irmã Sônia? 400 quilômetros da gente aqui. Glória a Deus, né, irmã? Eu acho que até mais, hein, irmã? Me parece que é 1.200 quilômetros, se eu não me engano. Daqui até aí? Isso. Eita, tá vendo? Eu falei errado. É verdade. 400 é o sul de Minas. A irmã está com o Espírito Santo, é verdade. E o último bloco aqui, os judeus, leia para nós, irmã. Dispersos, vivendo sob tolerância religiosa do zoroastrismo, porém minúsculos e vulneráveis diante do gigantesco aparato estatal gentílico. Ou seja, os judeus estavam convivendo aqui, nessa região, no Império Medo-Persa. Estavam vivendo aqui. Né? Por outro lado, o que acontece? Havia sobre os persas o domínio dos zoroastrismos. Vocês vão aprender mais sobre isso nas religiões comparadas, que seria a aula de seitas e heresias. Nós trabalhamos, né, sobre o que é essa religião, o que eles creem. Mas, por outro lado, eles estavam aqui. Tinham uma certa vulnerabilidade, porque, querendo ou não, ainda era um grupo menor, mas Deus estava protegendo eles, tá bom? Então, agora dá para ler, irmã Miriam? Não está habilitado seu áudio, irmã. Não está conseguindo? Então, eu vou pedir para a irmã Sônia. Por favor, irmã Sônia, leia para nós.
Esther, estrela em persa. Desculpa. Identidades ocultas na corte. Esther, estrela em persa. Radassa, Murta em hebraico. Uma jovem judia órfã que, por sua beleza, ascende a rainha em 479 a.C. O drama. Ela é a esposa de um monarca gentil absoluto, forçada a esconder sua verdadeira linhagem e fé para sobreviver. Então, aqui mostrando um pouquinho quem ela é, né? O nome Esther é estrela em persa e a Hadassa é Murta em hebraico, né? Mas seria o mesmo nome. E aqui, dando uma síntese, Mordecai, pode ler para nós, irmã, por gentileza? Primo mais velho, de origem humilde, porém com profundo conhecimento da corte persa. A estratégia. O provável autor ou fonte principal dos relatos, um estrategista silencioso, cuja lealdade ao rei inicialmente passa despercebida. Né? Então, aqui mostrando um pouco sobre esse Mordecai, quem ele é. Nós sabemos, né, sobre parte da história, dos acontecimentos, né? E deixa eu só até pegar aqui para a gente. Deixa eu só pegar aqui, onde está? Cenário histórico, onde eu deixei. Eu sei que eu separei aqui para ler alguma coisa para você. Já já eu vou continuar. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Tranquilo? Vou pôr o próximo slide. Leia para nós, irmã, por gentileza. O conflito em 3 camadas. Geopolítica, o choque dos impérios. Ocorre entre os capítulos 1 e 2. Assuero tenta conquistar a Grécia. Saqueia Atenas, mas sofre uma derrota histórica na Batalha de Salamina. O mundo material está em convulsão. Então, aqui a gente está tendo esse choque, né, nesse período. Só voltando aqui para Mordecai. Possivelmente, irmãos, olha só, quem é o autor do livro de Esther? O Ellison diz assim, ó, desde os tempos antigos, Mardoqueu tem sido considerado o autor provável. Entretanto, Esdras e Neemias também têm sido sugeridos como possíveis autores, tá? Então, pode ser, por isso que aqui o autor, a gente não sabe dizer quem é. O último capítulo parece desqualificar Mardoqueu. Embora pudesse ter sido escrito por um relator como Esdras, todavia o estilo com o livro foi escrito, todavia o estilo com que o livro foi escrito não parece ser de Esdras ou de Neemias. Embora o autor seja desconhecido, é evidente que ele ou ela conhecia bem os costumes e a corte da Pérsia. Tinha talentos dramáticos. O Talmud atribui a autoria a Esther, a grande sinagoga. O Talmud atribui a autoria de Esther à grande sinagoga, cujo provável presidente, Esdras, poderia ter colocado no livro. Ou seja, quem é o escritor de Esther? A grande sinagoga seria uma ordem que foi criada pelas sinagogas das autoridades dos judeus, pelo qual o próprio Esdras era um dos maiores líderes. Então, possivelmente foi a grande sinagoga que escreveu, ou alguém da grande sinagoga, sobre a tutela de Esdras, podendo ser o próprio Esdras, ou Neemias, ou quem sabe Mordecai. Tá bom? Então, a gente não sabe dizer exatamente quem escreveu. Tá bom, minha irmã? Então, aqui, falando sobre o conflito em 3 camadas, aqui a gente viu o choque do império, né? Que Assuero passa por esse problema imenso, sofre uma derrota lá na Batalha de Salamina. O mundo material está em convulsão, aliás. Leia o 2 para nós. 2, leia para nós, por favor, mas Sônia. A corte, a luta pela sobrevivência, intrigas palacianas, deposição da rainha Vasti e a criação de um perigoso
vácuo de poder na capital de Suzã. Ou seja, segundo, né, alguns estudiosos, aquilo que acontece com Vasti não foi apenas com Vasti. Havia, sim, muita confusão entre as pessoas, ou como diz aqui, né, intrigas palacianas no palácio. Por isso que ele destitui Vasti, e ali há uma lição para o império. Ora, se o rei está tirando a esposa do seu cargo, o que não fará com os demais súditos, com os demais governadores? E ali vai sendo restabelecido. Então, aqui, por último, o último conflito, por favor, irmão. Espiritual, a guerra invisível. Conforme revelado em Daniel 10, 13, 21, o príncipe do reino da Pérsia atua nos bastidores contra o povo da aliança, combatido pelo arcanjo Miguel. O destino de Israel está no centro do embate cósmico. Indiferente de qualquer questão, a batalha espiritual sempre existiu. Mesmo agora, como dissemos na primeira aula, o mundo agora, por causa do Império Medo-Persa, ter entrado numa fase de paz, isso não significa que há paz absoluta. A guerra espiritual continua e o povo de Deus sempre está no centro de tudo isso. Né? E aqui a gente não pode esquecer, porque, mais uma vez aqui, quase que todos os judeus do mundo foram exterminados. Seria à toa, num período de paz, isso acontecer? Então percebam o quanto o diabo sempre vai se levantar contra o povo de Deus, principalmente com aqueles que valorizam a aliança de Deus. E vocês têm que lembrar que aqui, agora, o povo de Deus estava numa fase de consagração, restaurando o templo, reorganizando a vida, reorganizando as devoções, ou seja, o diabo queria destruí-los. Será que não é a mesma coisa que acontece conosco, meus irmãos? Mesmo que estejamos numa aparente paz, há uma guerra espiritual contra a igreja, contra as nossas vidas, querendo nos destruir. Nunca se esqueçam disso, tá bom? As sementes do ódio ancestral, leia para nós, irmã Beatriz, por gentileza. Primeiro-ministro Amã não era apenas um rival político astuto e perverso, ele era um agagita. Contexto histórico. Agag era o título real dos reis amalequitas, 1 Samuel 15. Os amalequitas foram os inimigos jurados de Israel desde o Êxodo. A ambição de Amã não é apenas poder temporal, é a consumação de um ódio de sangue de séculos de idade. O conflito transcende a política persa. Ou seja, meus irmãos, nunca subestime isso. Mesmo que o mundo tenha uma pseudo-paz conosco e no suporte, nós ainda somos alvo dos inimigos o tempo todo. Mesmo que pessoas queiram o nosso bem, isso me faz lembrar um pastor que ele fazia um trabalho muito grande lá em Brasília, numa região que é bem mística. Ele disse, esse pastor, numa aula que ele deu para nós, ele dizia o seguinte, que muitas vezes ele estava ali conversando com os líderes das religiões, que viviam ali com ele, esqueci o nome do lugar, já eu me lembro, e esse pastor disse que esses líderes de outras religiões diziam assim, olha, a entidade que eu sigo disse que é para te matar, mas pior que eu gosto de você. Falava assim para o pastor. E esse pastor dizia, você não vai me matar não. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus é sobre a minha vida e você não vai fazer nenhum mal contra mim. Vale do Amanhecer, ali em Brasília. Tem uma igreja batista lá no meio do Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer é uma região mística, com várias regiões místicas. Só tem uma igreja batista lá. E esse pastor, ele e sua família fazem um trabalho lindo ali. E ele contou várias experiências assim, de vários grupos que diziam para ele, olha, a entidade que eu sigo me diz para eu destruir você. E não é que eu gosto de você, mas eu tenho que te destruir, rapaz. Ou seja, meus irmãos, perceba, mesmo quando as pessoas se derem bem conosco, no fundo, há uma batalha espiritual, né, que se repercute aqui com Amã, né, com os agagitas, que são descendentes dos amalequitas, ou seja, a gente vai ter esses, meus irmãos. Se Jesus foi perseguido, nós seremos também, tá bom? Então, a matriz de diagnóstico, a natureza do ódio.
Consegue ler agora, Miriam? Não está desbloqueando nesse microfone. Ai, tem problema, Miriam. Conseguiu. Eu tô atrapalhada aqui, pastor, porque a tela tá correndo para lá para que eu tô enxergando. Você consegue agora? Tá atrapalhada, pastor. Tá a letra grande, igual uma hora. Então deixa, então. Então leia para nós, irmã Sônia, por gentileza, a matriz de diagnóstico, a natureza do ódio. Antijudaísmo e antissemitismo. Leia para nós aqui, antijudaísmo. Por favor. Definição: preconceito contra a religião, práticas ou invasões de terras. O foco: condena o povo por aquilo que faz ou crê. Solução possível: pode ser aplacado, exemplo, através de conversão religiosa ou assimilação. Exemplos históricos: conflitos territoriais, perseguições religiosas iniciais. Ou seja, isso seria o antijudaísmo. Agora vamos para o antissemitismo. Lembra, essa palavra hoje ela é aplicada especificamente ao povo judeu. Mas eu quero lembrar de uma coisa importante. Sem, Cão e Jafé. De Sem nasceram Abraão. Mas vocês não se esqueçam que os árabes são descendentes de Abraão também. Em outras palavras, os árabes são semitas. Mas hoje virou antissemitismo uma palavra específica contra os judeus e não contra árabes, né? Mas antissemitismo são contra todos os descendentes de Sem. E Abraão é um descendente de Sem, assim como também Ló e os seus descendentes, Moabitas, Amonitas, são todos descendentes de Sem, né? Tá bom? Então leia para nós o antissemitismo, mas o antissemitismo, como eu disse, guardem isso, virou uma palavra específica contra judeus, assim como o sionismo, né? Porque de Sião, ou seja, aqueles que almejam Sião. Quem é que almeja Sião? São os judeus, tá bom? Definição: fenômeno documentado pela primeira vez na Bíblia, no livro de Esther. Opa, guarda aqui que é muito interessante. Então, esse antissemitismo contra os judeus, os filhos da promessa, o antissemitismo que vai ter a linhagem de Davi, que desemboca em Jesus, primeira ocasião que acontece contra o povo de Deus aqui no livro de Esther. Só essa vez que aconteceu? A gente vai ver que não, mas continua para nós, irmã. O foco: preconceito irracional contra a raça. Condena os judeus pelo mero crime de existirem. Solução possível: nenhuma. Não pode ser aplacado por assimilação. O objetivo é a aniquilação. Exemplos históricos: o decreto irrevogável de Amã, o terceiro rei de Hitler. Ou seja, o propósito aqui, qual é a solução? Não tem solução, tem que acabar com esse povo. Percebam, irmãos, é uma coisa maligna, né? O que o Irã está querendo agora com Israel? Meus irmãos, entendam uma coisa. O povo de Israel não é santo, tá? E eu fico surpreso com o nosso governo, porque sempre eles estão do lado errado, né? Esse governo atual. Quando fizeram ali os ataques terroristas contra os judeus, eles não fizeram nenhuma nota contra isso, se indignando contra os grupos terroristas. Depois que os judeus foram contra-atacar para buscar os seus sequestrados, eles começam a fazer um caminhão de denúncias. Perceba, sempre do lado errado. Por exemplo, agora, eu nunca vi, por exemplo, o nosso governo atual dizendo algo contra o Irã. O Irã tem como meta o extermínio de Israel. Ele não tem como meta vencer Israel. É o extermínio de Israel. Perceber, isso tudo o que é, irmãos? É antissemitismo. Irmãos, por pior que seja um povo, a gente nunca pode desejar isso de ninguém. Quem deseja a morte de um povo arruma uma briga com Deus. E, historicamente, Deus elimina esse povo do mapa, ou essa geração, ou essa ideologia. Interessante, guardem isso. Podem ver que, historicamente, isso
vai se repetir durante toda a história da humanidade. Um povo que se levanta contra outro povo, querendo exterminar, é esse povo que é exterminado do mapa. E é apagado sua história. Interessante, não? Ainda existe chinês sobre a Terra, ainda existe egípcio sobre a Terra, ainda existe tantas raças, mas algumas foram dizimadas da história da humanidade. Por quê? Por causa desse ímpeto de não só vencer sobre o outro. Na questão geopolítica, vencer sobre o outro é algo legítimo. É a lei do mais forte, do mais hábil. Mas o extermínio de um povo de forma cruel é o antissemitismo de uma forma, eu diria, dentro claro que dentro da sua composição, vamos dizer assim. Nenhum povo pode desejar isso de outro, sabe, irmãos? Tá bom? O abismo, né, capítulo 1 ao 5, mostrando como que tudo começa. Primeiro ponto, do capítulo 1 e 2, a deposição de Vasti e a entrada de Esther no harém real, a incerteza do poder. Ponto 2, capítulo 3, Amã é promovido, o decreto irrevogável é selado, a destruição total e o holocausto racial marcado no calendário. E o ponto 3, o fundo do poço, capítulo 4 e 5, o desespero judaico, a coragem letal de Esther, se perecer, pereci, o banquete de alta tensão. Então aqui mostra como tudo acontece do capítulo 1 ao 5, né? O povo de Deus encontra-se na encruzilhada da extinção absoluta, isolado do templo e dependente de uma rainha aterrorizada. Eu me recordo de um pastor que pregava dizendo que o maior exemplo de coragem na Bíblia é de Esther. Detalhe, irmãos, Esther, ela tinha tudo para se esconder, quem sabe até do seu povo, né? Permitindo o aniquilamento deles e ali passar como uma nova pessoa na corte, mas ela preferiu colocar a sua cabeça na guilhotina em função do seu povo. Ela preferiu colocar ali o seu reinado, ou como no caso como rainha, né? E a sua herança, arriscando tudo por causa do seu povo. Perceba, ela foi corajosa demais. Ela estava vivendo um período de prosperidade, um período de glória, um período de exaltação, e ela poderia ter sido covarde, mas ela não, ela foi uma serva de Deus maravilhosa. Ela orou, chamou o povo a orar, a jejuar, e ela enfrentou. E aqui ela recebe, de fato, essa coroação como uma das declarações e um dos exemplos de coragem mais lindo da Bíblia. Porque se eu perecer, pereci. Ela sabia que poderia morrer e ela estava disposta a morrer. Ou seja, ela estava disposta a entregar tudo que ela tinha conquistado. De órfã, a rainha, mas ela preferiu a morte ao ver o seu povo ser destruído. Esther é realmente um exemplo em dias maravilhosos. Perceba, é um livro que não fala de Deus, mas Deus atuando no coração de uma rainha, porque ela não se perdeu com o poder nem com a prosperidade, mas ela era apaixonada por Deus e pelo seu povo, né? A curva da ironia, a virada, né, como nós sabemos, o suspense perfeito no capítulo central, o extermínio iminente é desmantelado, não por um mar se abrindo, mas por 2 noites de insônia. Olha que interessante, né? A insônia de Assuero. O rei perde o sono, pede as crônicas e descobre que Mordecai havia salvo a sua vida. A recompensa atrasada é exigida. A insônia de Amã. Impaciente e consumido pelo ódio, Amã não consegue esperar e constrói uma forca gigantesca durante a noite. Ou seja, a curva da ironia, a virada que se dá, né, por uma noite de insônia. Enquanto um era bom, o outro era mau. O resultado, Amã inadvertidamente condena-se perante o rei e é enforcado na exata forca que preparou para Mordecai, a providência atrás do acaso. E aqui Mordecai representava não somente um judeu, mas ele era aquele judeu que era o inimigo de Amã e que agora Amã queria a destruição de todos os judeus. Olha que crueldade, né? Então, o grande livramento, capítulo 8 ao 10. O Purim
torna-se... vamos pegar aqui capítulo 8, né? Esther clama por seu povo, como o decreto anterior era irrevogável, o novo decreto é emitido, permitindo a autodefesa dos judeus. Ou seja, nesses dias, irmãos, o rei já tinha decretado. Ou seja, o que ele podia fazer? Não podia cancelar o decreto, mas ele cria um novo decreto. E agora o povo de Deus podia se defender. E foi isso que eles fizeram, né? A vitória retumbante contra os inimigos do império. A sombra da morte é dissipada. 3. A celebração. A instituição da festa de Purim. Essa festa até hoje é celebrada em Israel. O Purim torna-se a âncora histórica do livro. Uma celebração perpétua de alegria, sobrevivência e proteção divina para a comunidade na dispersão. A primeira festa foi em 473 a.C. Né? Tá bom? E para a gente encerrar, meus irmãos e irmãs, olha só, a grandeza de Mordecai, o arquetipo do exílio, olha só que interessante. Como Deus escreve a sua história. José foi um servo de Deus piedoso lá no Egito, que foi vendido como escravo. Daniel foi levado também como um cativo à Babilônia, também como escravo. Mordecai, um homem simples da corte, que quase morreu por causa da maldade de Amã, e era um persa, né? Ou seja, tanto no Egito, quanto na Babilônia, quanto na Pérsia, esses 3 servos de Deus escreveram uma história. Judeus exilados vivendo em terras estrangeiras, mantiveram vidas piedosas e íntegras, sofreram nas mãos de inimigos invejosos ameaça de morte, vieram de uma posição humilde, tiveram, com exceção de Daniel, que ele já era da corte, mas não era talvez um príncipe palaciano. Ele deveria ser alguém importante ali na corte, mas já era da corte, mas foi levado como cativo, né? Tiveram ascensão súbita ao poder supremo após serviço fiel. Guardem isso, meus irmãos, não foi a capacidade da inteligência, mas foi a vida de santidade desses 3 servos de Deus que os elevaram. Pode ver, a vida de consagração, piedade, os dons pelo poder do Espírito Santo que os conduziram. Ou seja, é Deus quem nos eleva. Como que será na nossa vida, eu não sei. Mas seja consagrado, seja piedoso, com o dom que Deus te deu e aguarde o tempo de Deus na sua vida. Usados por Deus para preservar o povo na opressão. Tornaram-se grandes benfeitores dos reis gentios, porque todos os 3 ajudaram nos impérios dos seus dias. Coisa linda, né? Como Deus abençoou os filhos de Abraão no exílio, não por retaliação armada ou rebelião, mas por confiança resoluta e serviço fiel ao império. Ou seja, Deus abençoou esses filhos abençoaram seus reinos, seus impérios, seu povo e todas as outras gerações, né? Um legado histórico dividido. O mundo judaico, autoestima, e a igreja antiga e a reforma. Ou seja, né, a gente vê algo bem parecido. Considerado um manual sagrado de sobrevivência, perdendo em relevância apenas para a própria Torá, ou seja, o mundo judaico, né? A relevância continua, lido anualmente em tempos de opressão e ameaça e aniquilamento ao longo dos séculos. Ou seja, o livro de Esther, né, continua sendo ainda lembrado. E a igreja antiga e a reforma. Na igreja, o livro de Esther, guardem isso, irmãos, a gente tem que fazer aqui uma crítica, né, também. Durante a rejeição, Martinho Lutero declarou que desejava que o livro não existisse. Aqui é um erro de Lutero, tá, meus irmãos? Guardem isso, tá? Não é porque Lutero acertou bastante que ele também não errou, tá? Lutero, nos seus dias, ele tentou converter os judeus, mas os judeus não quiseram saber de Lutero, e Lutero escreve um monte de besteira, tá bom? Tem um livro de Lutero amaldiçoando os judeus. Então, guardem que Lutero, mesmo ele tendo sido um vaso de bênção para a reforma protestante, mas ele teve uma visão errada contra os judeus, tá? E foi um erro aqui, tá bom? Ele não queria que esse livro existisse. Entenderam? Interessante, né? O motivo: refletia uma atitude antijudaica da época,
que via a raça judaica como amaldiçoada e sem futuro no programa divino. Nos dias da Reforma, para muitos cristãos e católicos, os judeus eram um povo amaldiçoado, entendeu? Isso daqui é um resquício um pouco do catolicismo, viu? Das cruzadas, das inquisições. E aqui é um erro também do protestantismo, tá bom? Muitos protestantes tiveram uma visão errada com o povo judeu. Por essa razão, muitos judeus não gostam nem de católico nem de protestante. Entenderam, irmãos? Ou seja, essa repulsa foi perdida agora, mais recentemente, tá? Esther expõe a fratura histórica entre a igreja e as promessas contínuas de Deus a Israel, tá bom? O fio de ouro, a cristologia em Esther. O livro não apresenta profecias diretas ou antitipos óbvios de Cristo, mas carrega uma teologia vital, a preservação da semente, a continuidade da aliança, Haman na Pérsia, Herodes em Roma, Hitler no Terceiro Reich. Ou seja, percebam, ocorreram 3 vezes, pelo menos, 3 desejos de extermínios contra o povo de Deus. Pelo menos, podemos colocar aqui as cruzadas, podemos colocar aqui alguns protestantes também no meio. Isso daí são vergonhoso para a gente ver, irmãos. Todos compartilham a mesma essência destrutiva, mas nenhum deles pôde ou poderá destruir a semente de Abraão. Ao salvar os judeus na Pérsia, Deus garantiu que a linhagem permanecesse intacta para que o Messias, o Salvador definitivo, pudesse nascer, tá bom? Lição central, o Deus incógnito. A história de Esther ilustra que a luta do povo de Deus nas grandes colisões de cultura e impérios não é vencida por força material, esquemas políticos ou poderio militar. Que lição para os nossos dias, não? Que lição para os nossos dias em que a igreja está tão enveredada para a política, não? Isso daqui é uma boa lembrança para nós. Não estou dizendo para a gente ser apolítico, mas vamos tomar cuidado com a política, tá bom? Porque as coisas de César é de César e as coisas de Deus é de Deus. Política e fé não se mistura, tá bom, meus irmãos? A gente tem que ter uma voz profética, mas cuidado com essa mistureba que tem acontecido nos nossos dias. É vencida pela prática espiritual silenciosa e pela confiança no Senhor da Aliança, que governa o cosmos. A resposta para o Brasil é Jesus Cristo, não é a direita, não é o conservadorismo apenas. A direita é uma bênção, sim, o conservadorismo é uma bênção, sim, porque a gente tem muita coisa que se assemelha, mas a resposta para o Brasil chama-se Jesus Cristo e Evangelho. Amém? E aqui eu não estou falando contra a política propriamente dita, mas estou dizendo, vamos tomar cuidado, né? Porque o povo de Deus tem achado que o Brasil vai mudar por causa da política. Não, o Brasil vai mudar por causa de Jesus. É Jesus quem vai mudar o nosso país e vai levantar pessoas dignas, tá bom? O Todo-Poderoso pode escolher operar incógnita nas páginas de nossa história, mas ele nunca está ausente do trono, tá bom? Mesmo na noite mais escura da dispersão, a providência não dorme. Livro de Esther, a presença inegável do Deus invisível. Tá bom, minhas irmãs? E assim fechamos aqui, né, o livro de Esther. Alguma pergunta? Querem fazer alguma observação? Chave de ouro, hein? Hã? Fechou com chave de ouro. Chave de ouro, né? E agora, para a gente fechar, eu quero fazer uma breve recapitulação no último bloco, vocês de alguns minutos, sobre toda a história que a gente traçou. Já passei todos esses materiais para vocês, né, nos nossos grupos. Então, eu estou muito feliz, né, porque fechamos aqui, deu certo. E agora eu vou fechar esse módulo e vamos para de 20 minutinhos, só para a gente rematar tudo, tá bom? Tudo bem? Fechado? Então, alguma pergunta aqui de Esdras, Neemias, Esther? Perfeito? Não. Posso dar a prova? Deixa para depois, né? Agora é só aula, né? Então, eu vou fechar aqui, tá, minhas irmãs? E vou abrir o último bloco para a gente finalizar, tá bom?